Voltei. Voltamos. Vamos lá, a gente tá aí no meio de uma conversa, cara, com Assis Brasil. E ele já vai entrar, a gente ficou ali 1 hora conversando, foi muito, muito bom mesmo. E a gente vai continuar essa conversa e, assim, para quem não conhecia o Assis, as conversas com ele são sempre assim. Tu acaba ouvindo, é constrangedor conversar com o Assis, né? Ele vai contando o que aconteceu, vai contando o que Deus está fazendo. Quando tu vê, tu está envolvido com aquilo, tu já quer, né, te ajoelhar, pedir perdão e te converter novamente. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. A Tati falou aqui do meu lado que quer ler toda a Bíblia, é isso aí. Então a gente está esperando, o Assis está voltando. No primeiro, eu deixei lá já, salvei aquele primeiro vídeo, aquela primeira 1 hora. Vai estar aí no Instagram e depois você vai poder ver também, não só a primeira hora, mas as 2 horas. Você vai poder ver, ou 1h30, 40, sei lá quanto tempo vai dar essa segunda conversa. Vai poder ver lá no nosso canal do Eis-me Aqui, Missão Eis-me Aqui Oficial. Entra lá depois e pode ver na íntegra. Vários ensinamentos. É bom quando você for rever, leva lá um caderno, uma caneta, vai anotando, porque o Assis ele não só traz o testemunho, mas também ele vai ensinando aquilo que Deus tem dado para ele. O Abner falou aí para fazer uma vigília. Vamos fazer, cara, vamos gravar várias horas, vamos aproveitar o Assis. Assis é difícil encontrar, né? Então, quando a gente tá assim, encontra, ó, tá aí ele já. Vou chamar o homem para ele continuar. Ele estava de joelho lá. E vamos ver o que aconteceu. Vou te chamar, Assis. Galera, e no primeiro tempo a gente estava só com áudio. Vamos ver como é que a gente vai estar agora. Se tiver só áudio também, não tem problema, que foi muita bênção, muita bênção. E ele chegou. Assis, tudo contigo. Pode continuar aí, guerreirão. Estamos cá, nós outros, novamente. Só deixa eu fazer um adendo com relação a essa questão das experiências, né? Eu costumo dizer, eu me lembro muito de Romanos 1,16, que fala: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação, né? Então, o Evangelho é dunamis, o Evangelho é poder, né? A gente não pode basear a nossa fé apenas nas experiências, mas as experiências, elas edificam a fé, né? Porém, nós precisamos desenvolver, entender primeiro esse poder que flui do Evangelho, para que a gente possa desenvolver esse nível de relacionamento com o Senhor. Outra coisa que é importante salientar aos irmãos, quando eu começo a contar essas coisas, né, os irmãos pensam assim que, de repente, eu sou um cara super espiritual. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pensa num cara carnal, que precisa da graça de Deus todo dia, da paciência da minha esposa, dos meus filhos. E eu sempre tive uma dificuldade, Rodrigo. Você vê as biografias desses grandes homens de Deus e você não vê o furo na meia, o feijão no dente, o zíper aberto, mano. E a gente tem essas coisas. A gente tem que lutar com as paixões todos os dias. O teu não tem, se tivesse ia ter erva, né? Mas erva do chimarrão, viu, irmão? Fique tranquilo. Que fique bem explicado, né, Rodrigo? É muito importante a gente entender o que a Bíblia diz quando fala: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões e ele orou por 3 anos e meio, não choveu, orou de novo e choveu. Então não tem a ver com quem nós somos, tem a ver com quem Cristo é em nós. Nós somos a morada do Espírito Santo. Ele flui através de nós. Então, o vaso é de barro, meu amado. E qualquer pessoa que tem acesso ao Evangelho pode viver tudo isso que eu vivi, muito mais. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E a gente continua. Eu sempre falo para Deus: Deus, não deixa eu ficar parado no testemunho de ontem. Me dá um testemunho hoje. Eu preciso de um testemunho. Tanto que eu falava antes, mano, eu orava por 300 para pagar ITED. Hoje eu estou orando por 3 milhões. Né? O nosso custo fixo por mês é absurdo. E não tem nenhum contrato com ninguém. Não tem nenhum investidor permanente. Não tem nada. Né? Não tem nada. É tudo fruto da obra do Espírito Santo. E uma das coisas que a gente precisa resgatar urgentemente, Rodrigo, é a pessoa do Espírito Santo envolvida naquilo que a gente faz. 99% das nossas movimentações são obras da carne, são obras mortas. Não tem nada a ver com a agenda de Deus, não tem nada a ver com o que Deus está fazendo.
né? Diferente de Jesus. Diferente de Jesus, que Jesus ele não fazia nada se o Pai não se movesse. Se o Pai não se movesse, ele ficava quietinho. Basta dizer que ele ficou 30 anos sabendo quem ele era, o poder que ele tinha, sem interferir em nada. Não é porque ele era egoísta, porque ele sabia que todo propósito tem um tempo e uma maneira. Ele sabia que o tempo certo de ser ativado publicamente estava lá. Nesse outro tempo era tempo dele se preparar diante do Senhor, né? Então nós temos que entender essas coisas. E eu estou contando isso porque eu odeio a ideia dos irmãos me colocarem numa posição que não é minha, é de Deus. Eu sou o office boy. E é por isso que eu gosto até da ideia de não aparecer nem minha imagem, né? Gostei disso, né? Só a minha voz. Porque o Brasil, ele sofre de uma cultura de idolatria crônica, né? E uma das coisas que eu tenho lutado contra isso, cara. Toda a glória é de Deus, e toda a glória que eu recebo eu devolvo para Ele, porque Ele é Senhor de tudo. Eu só tenho o privilégio de participar e falar, uau, que legal, né? Eu sou o menininho com 5 pães e 2 peixinhos. Só isso. E enquanto eu estiver na presença dEle, eu vou liberar o pouquinho que eu tenho para que Ele multiplique. Só isso. Né? Então, obrigado. Então, continuando lá, né? Onde que eu parei mesmo? Ajoelhado. Estava ajoelhado lá, Curitiba, nesse momento. Tu pediu para Deus uma prova, tinha que começar pela tua cidade. Isso, daí nós começamos o PW aqui no ponto zero. E, cara, eu estava falando que você, como eu, vem do ministério que usa a arte, usa o evangelismo criativo para abordar as pessoas, né, para eles chegarem para você poder falar. E a gente sabe que nem sempre isso dá certo, dependendo dos lugares onde você está, é tão fechado que nem isso dá certo, né? E nesse dia que a gente fez a primeira movimentação de arrependimento público, a gente não abordou ninguém, a gente foi para dobrar o joelho. Só que na hora que nós começamos a dobrar o joelho, cara, começou, a primeira ação que teve foi um motoqueiro que parou a moto, literalmente jogou o capacete no chão, saiu correndo e abraçou um amigo nosso chamado... ele é até o produtor daquele vídeo meu, Realinhar, né? Ele abraçou esse cara e ficou lá abraçado com ele, chorou. Ele já veio arrependido. Daqui a pouco, um táxi para com um casal brigando, e aí a galera que estava junto com a gente já foi separar, trouxe a mulher se converteu, ficou na nossa igreja até pouco tempo atrás. Então, assim, cara, a gente falou, uau! Porque eu já sabia por experiência que às vezes nem você fazendo ações para chamar atenção, isso é possível. E naquele dia, parece que Deus estava atraindo as pessoas. Então, do arrependimento, eu comecei a perceber que se gerava evangelismo, ação social, nós começamos a levar comida junto com a gente, porque às vezes a gente se ajoelhava para pedir perdão, já vinha um precisando de comida, e Deus sempre me falou assim, ó, nunca ore por alguém se você não estiver disposto a compartilhar o que você tem. Porque é muito fácil você orar por alguém, mas você não está disposto a dividir aquilo que você tem, né? E aí nós, mesmo assim eu não acreditei, porque era uma coisa muito louca, dar volta no mundo, né? E outra, Deus falou assim, iniciando o grito de guerra dos últimos dias. 2 eventos aconteceram, só para os irmãos entenderem. O PW hoje, a gente já ativou sala de oração em Nazaré, em Israel, Bethel, House of Prayer. A gente já ativou salas de oração. A gente até agora tem uma sala de oração dentro do Congresso da Colômbia, em Bogotá. Né? Então, a gente viu essas coisas acontecendo eu falo assim, Senhor, como pode isso, né? Como pode? Mas na época eu não acreditei. Então, quero 2 coisas mais que eu fiz que foram fantásticas, assim, que Deus fez comigo também. Na segunda vez que a gente foi se reunir na rua, nós tomamos a decisão de fazer isso na frente da prefeitura de Curitiba. E na quinta-feira, eu fazia isso na sexta, na quinta-feira eu levei a equipe, marquei com a minha equipe num parque que tem aqui em Curitiba, chamado Parque Barigui, para a gente se reunir às 9 da manhã para orar e ouvir Deus. Acontece que eu fui para o parque às 9 e ninguém, eram 14 na minha equipe, ninguém apareceu. E nem avisou nada. E aí as lamentações de Jeremias começaram. Eu falei, Deus, nem minha equipe me respeita, como é que os demônios vão ser expulsos, né? Eu falei, Deus, eu acho que você escolheu o cara errado, né? Porque nem os liderados que o Senhor me deu, né, não me deram satisfação, e eu fiquei arrasado, velho.
Daí eu falei assim, ó, Senhor, se é você mesmo, se a minha oração tem relevância para a cidade, mande alguém vir falar comigo, nem que seja um gari, mande alguém falar uma palavra para mim, porque senão eu não vou fazer esse negócio. Eu fiquei aborrecido demais, né? E eram todos missionários experientes, né? Alguns da Jocum, outros de algumas igrejas aqui de Curitiba. Eu sei que daí eu comecei a passear no parque, assim, orando e pedindo para Deus falar comigo. Eu escutei uma musiquinha do violino, fui ver o que era, sou músico, né? Quando eu chego, era um evento da prefeitura para diretores de escolas municipais, e o prefeito da cidade estava saindo na porta, velho, né? E aí estava sem repórter, estava sem polícia, estava sem guarda-costa. Ele tinha acabado de ser eleito e, na verdade, a prefeitura caiu no colo dele, porque ele estava assim, bem por último nas pesquisas. Mas, na época, hoje, inclusive, o governador do estado, Ratinho Júnior, acho que erraram na campanha dele, na publicidade, e ele acabou perdendo as eleições para esse cara aí, que é Péricles, não dele. E eu fui para ele e falei, prefeito, o senhor me dá licença para eu falar um minuto com você? Ele falou, claro. Eu gostaria de falar para o senhor que amanhã, às 11 horas da noite, eu vou estar na frente da prefeitura orando pelo seu governo, pela sua família, pela cidade. Cara, o prefeito pegou na minha mão e falou assim, ó, eu não vou poder estar lá porque eu tenho uma agenda amanhã nesse horário, mas eu quero que você assim, ó, não pare de orar pela cidade porque tem oração muito importante. Eu falei, uau, cara, eu pedi para um gari vir falar para mim, Deus me manda o prefeito da capital, mano. Sabe quantas vezes eu encontrei o prefeito da capital no parque, velho? Foi a única vez na minha vida. Única vez na minha vida. Você não encontra, ainda sozinho. Então, assim, meu Jesus, mesmo assim, Rodrigo, diante de Deus, o Gideão aqui não acreditou. Eu falei, não, Deus, eu preciso de mais, né? No mesmo dia, eu cheguei na base da Jocum ali em Piraquara, né? É uma chácara. E quando eu cheguei no portão, tinha um carro parado lá. Uma irmã chamada Margarete. Aí ela estava parada tentando entrar, eu falei, quem é você? Ela falou, eu sou Margarete, meu nome. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ela falou, eu não sei. Eu estava indo para minha cidade, eu estava em Campo Magro, eu moro em Cascavel, eu estava indo porque amanhã é aniversário do meu marido, mas Deus mandou eu vir para cá que ele queria falar comigo aqui. Eu falei, você conhece alguém aqui? Ela falou, eu conheço um casal que eu fiquei na base deles, no orfanato, lá em Macau. Aí, e eles estão aí. E realmente tinha um casal lá de Macau, que são amigos meus, e eu coloquei eles para dentro, né? Levei eles para esse casal aí, e ela passou o dia lá com esse casal. No final do dia, esse casal me procurou e falou, você pode levar a nossa amiga na rodoviária? Daí eu falei, claro, posso levar sim, não tem problema nenhum. Aí peguei ela foi a primeira pessoa que eu vi, a última, aliás, que ela viu, né? E a última pessoa que ela viu da base. Aí eu parei no posto, né? Peguei essa mulher, fui levar ela para a rodoviária. Eu falei, você descobriu o que Deus queria com você aqui hoje? Ela, não, eu tô com muita raiva. Porque eu deixei de ir no aniversário do meu marido e bem no fim não tinha nada demais aqui. Foi bom ver Marjorie e o Jorge Vendramini, isso mesmo. E eu tô muito aborrecido. E você? Daí ela perguntou para mim, o que você está fazendo? Aí eu contei toda essa história que estava acontecendo comigo. Daí ela começou a dar risada e meio que glorificar e ficou eufórica no carro. Daí eu falei, o que aconteceu? Ela falou, agora eu entendi por que eu vim aqui. Aí ela me contou uma experiência, Rodrigo. Ela falou assim, Assis, alguns anos atrás eu estava em Macau, no meu tempo de intercessão, e Deus mandou eu ir ficar no meu quarto. Entrou um cara no meu quarto e foi um cara literal. Ele tocou no meu ombro e ele falou assim para mim, ó, leia o livro Cavalos de Fogo. E quando você encontrar uma frase que eu vou te falar, você anota isso que eu vou falar com você. Ela foi para os amigos dela lá, para o Jorge e para a Marjorie, contou isso para eles. E aí, se eu não me engano, a Marjorie falou para ela assim, não, eu tenho esse livro aí. E deu esse livro para ela. Ela leu o livro. E quando ela viu a frase que Deus mandou, ela anotou. Quando ela anotou, Deus falou assim para ela. Ela falou o seguinte, olha só o que Deus falou para ela. Eu vou levantar um grupo de intercessores e adoradores que vão pelos 5 continentes e eles vão começar um grito de guerra dos últimos dias. E quando eu fizer isso, eu vou levar você até eles para que você testemunhe isso que eu estou falando para você. Deus falou com a mulher lá na China. Não sei quantos anos antes. O que ele ia fazer com a gente ali, cara. Aí eu falei, agora não tem como eu duvidar, né? Agora eu tenho que ir, né?
Aí tu acreditou. Aí, finalmente eu acreditei. Finalmente eu acreditei. E aí comecei o PW começou a se espalhar pelo Brasil, o PW começou a se espalhar para outras nações, e eu comecei a receber testemunhos fantásticos daquilo que o Senhor estava fazendo. E todas as vezes, e aí a pessoa sempre me pergunta, né? Você me fez a pergunta, o que eu faço para começar um PW na minha cidade? Você não faz nada, você vai para a sua cidade, dobra o seu joelho e pede perdão pelos pecados da cidade, mas não como se fosse dos outros, porque tem um problema sério, né? Quando a gente vai orar por uma cidade, a gente vai achando que a gente é a última bolacha do pacote e que a cidade é nojenta, que a cidade é pecaminosa, e cara, o pecado da cidade é o nosso pecado. A injustiça da cidade é a nossa injustiça, meu amigo. Se nós fôssemos justos na cidade, a cidade ela estaria arrependida como Nínive quando encontrou Jonas, né? Então hoje eu ando em Curitiba, eu tenho um altar levantado na cidade, em todo lugar que eu vou, eu sinto como se eu tivesse autoridade na cidade. E não só aqui, não porque eu sou o cara, eu não sou, eu já falei, eu não sou nada, mas eu entendi que nós fomos colocados aqui para governar. Eu sempre falo para as pessoas assim, Rodrigo, com que autoridade o diabo faz o que ele faz na terra? Se a Bíblia diz em Mateus 28, 18, né? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ora, se toda autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra, que autoridade o diabo tem? Nenhuma. E para piorar ainda, Jesus fala assim, ele continua dizendo, e eu dou a vocês, para que, portanto, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Ou seja, toda a autoridade de Jesus foi dada para a igreja, para que a igreja governe. Só que o que a igreja, além de não governar, ainda é enganada pelo diabo. Eu fiz uma live essa semana passada falando sobre apostasia e avivamento. A igreja está esperando avivamento quando a Bíblia diz que vem apostasia. Não existe a palavra avivamento no Novo Testamento. A Bíblia diz que quem vai trazer o avivamento falso nesses dias é o anticristo. Que ele vai vir como Deus, se assentando no lugar de Deus, lá no trono, lá no templo em Jerusalém, com sinais, prodígios e maravilhas. E que vai enganar, se possível, os santos. Então nós estamos totalmente... O avivamento que tem que vir é um avivamento de arrependimento, não de sinais. Sinais aconteceram na primeira vinda para mostrar o que aconteceria na segunda. Agora não vem sinais, agora vem juízo. Os sinais já vieram na primeira, não precisa mais sinal. O próprio Jesus falou, uma geração adúltera e corrupta me pede os sinais. O sinal que eu dou é o de Jonas, ou seja, a ressurreição. Você quer mais avivamento do que um homem ressuscitar ao terceiro dia? Tem um homem físico numa dimensão que a gente não entende. Onde tem uma cidade de 2.000 quilômetros de extensão física, de ruas de ouro, com portões de pedras preciosas, literal. E a gente ainda está pedindo um sinal, mano. Então alguma coisa tem que mudar. Entendeu? Uau. Demais, demais, demais. Eu estava falando aí, acho que antes de tu entrar, Cis, que é ruim conversar contigo, que tu nos constrange. É ruim, cara, não sei. Sei, eu vou falar com o presidente depois deles aqui, não sei porque eles te colocaram aí na agenda. Ô, Assis, só para responder o pessoal, só mandar um abraço ali para a tia Luza que entrou. E perguntaram aí duas coisas, só queria que tu respondesse antes de a gente entrar no próximo assunto. Qual era a tua denominação? Perguntaram. E perguntaram se vocês dão cursos online. Bom, a primeira pergunta, nós fundamos aqui uma igreja, uma comunidade local chamada Igreja Cristã Viva, Igreja Viva. É uma igreja que está dentro de um clube. A gente não tem um lugar fixo, já foi num hotel, já foi num... né? Nós somos o lugar fixo, na verdade, né? Mas eu, por muito tempo, congreguei na Quadrangular, na primeira igreja do Evangelho Quadrangular em Curitiba. E depois eu saí, nós começamos essa igreja com foco específico em pregar para pessoas que ainda não ouviram, né, o evangelho, porque hoje é muito comum uma congregação ser fruto de uma outra congregação que saiu, né, dos famosos aí desigrejados, daí fica um pegando da outra e da outra. Com relação aos cursos, eu no momento eu estou
preparando material de um curso sobre o Apocalipse, né? Uma leitura expositiva, versículo por versículo, do Apocalipse. Eu não sei quantas aulas isso vai dar, porque a primeira aula foi um versículo e deu 1 hora de aula. Mas a gente já conseguiu ir até o versículo 8 do capítulo 1 de Apocalipse. O nome do curso vai se chamar Apocalipse Now, Apocalipse Agora, né? E logo eu vou estar disponibilizando para os irmãos aí esse curso. A gente tem os cursos da Global, e a Épico, a Escola de Pioneirismo e Cosmovisão. Uma palavra que o Senhor nos deu é que eu precisava ensinar essa geração a transicionar de uma mentalidade de consumo para uma mentalidade de cultivo. Né? Por causa da ideia do arrebatamento, nós abrimos mão, né, de governar a terra. Nós achamos que nós vamos para um outro céu, para uma outra terra, e que isso aqui tudo um dia vai acabar. Mano, isso não é verdade. Por quê? Porque a Bíblia fala que os justos herdarão a terra. E a Bíblia fala, nunca mais eu vou destruir a terra. O próprio Deus prometeu, né? Então, o arco da aliança no céu é isso, Deus dizendo, eu nunca mais vou destruir a terra. E a Bíblia diz que a Nova Jerusalém descerá do céu. Fala que o Monte das Oliveiras vai se partir, vai se formar um grande vale, e a Nova Jerusalém vai descer literalmente naquele lugar, e Jesus vai reinar em Sião. Então, quando Pedro fala que o céu se enrolará como pergaminho, que o fogo destruirá, não quer dizer que vai destruir tudo. No dilúvio, Deus disse que destruiria a terra. E houve-se uma destruição. Por quê? A terra foi batizada nas águas, né? Agora ela vai ser batizada no fogo. Naquela época ela foi batizada nas águas. Por quê? Os dois elementos que fazem o céu são água e fogo. Se você for ler no hebraico, o céu é chamaim, que é a mistura de chamar e maim, que é água e fogo. São os elementos do céu. Então, na primeira vez, o Senhor batizou a terra nas águas, agora vai batizar no fogo. Mas ele não destruiu completamente a terra. Só que antes a terra era outra, né? Antes não teve a Pangeia, então existia só um bloco de terra. Depois do dilúvio houve a Pangeia, os continentes se separaram. Exatamente, antes do dilúvio, o clima era outro, o mineral era outro, tanto que você nunca parou para pensar por que o homem que Deus escolheu como o único justo que deveria ir para dentro da arca, a primeira coisa que ele faz é encher a cara quando ele chega no novo céu e nova terra? Nunca parou para pensar nisso? Aí você fala assim, Deus escolheu mal? Não, ele era agricultor, ele plantou uva, ele não sabia que a uva fermentava. Mudou o clima, meu amigo. Mudou tudo. Quando ele toma o suco, fermentou, ele embebedou. Então nós estamos muito desconectados da verdade. A nossa ideia, ela é extremamente pagã, iluminista, né, gnóstica, e a gente precisa voltar a depender do Espírito Santo. Uma das coisas que eu tenho repetido, Rodrigo, que eu acho que é importante como objetivo desse tempo que a gente está tendo aqui, é alinhar aquilo que o Espírito diz à igreja. Apocalipse começa com o Espírito Santo alinhando a igreja. 7 vezes ele fala, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E para cada igreja ele dá um conselho de uma área que estava torta e precisava ser alinhada. Só assim, no final, capítulo 22, versículo 17 fala, o Espírito e a noiva dizem vem. Lá no final a igreja está alinhada com o Espírito, mas no início ela precisou ouvir o que o Espírito estava dizendo. Então, um dos chamados para a igreja nesses dias é voltar a ouvir o que o Espírito está dizendo para a igreja. E não tem como fazer isso se não for debaixo de um movimento de intercessão e adoração. Por quê? Porque a adoração traz a presença do Espírito e a intercessão traz o governo do Filho. Né? Quando você adora, você traz a presença. Quando você intercede, você governa. Maravilha. Show de bola. Esse é o Assis Brasil. Tá aí, Assis? Tô aqui, cara. Tô aqui. Deixa eu já aproveitar, já. Tu começou a falar ali, né, até o pessoal perguntou a respeito do curso. Fala um pouco do Global Fire, fala o que é, como trabalha. E até assim, de repente, o pessoal que tá vendo, como é que eu faço aí para ir me inscrever, para estudar aí, como é que funciona toda essa dinâmica? Fala um pouquinho aí pra gente.
Então, eu sempre falo assim, né, Rodrigo? Antes de uma instituição ser uma organização, ela precisa ser um organismo. Nós precisamos ser um organismo organizado. Então, tudo que a gente faz é muito mais orgânico do que apenas organizado. O grande problema é que nós abrimos mãos de ser orgânicos para ser só organizados, né? Então, a Global ela é muito orgânica. A Global ela não tem um programa, por exemplo, a Épico, a Escola de Pioneirismo e Cosmovisão. Ela aconteceu uma vez e não aconteceu mais. Então, nós estamos entendendo de Deus qual é o momento. Agora, o Senhor está nos apontando para falar sobre sustentabilidade, empreendedorismo e inovações tecnológicas. A gente, o Rodrigo não se atentou, mas nós já estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. Pode me chamar de louco se você quiser. Só que dessa vez a guerra não é mais com armas, é uma guerra biológica, é uma guerra tecnológica, é uma guerra virtual, é uma guerra, que mais? Política, econômica, política, né? Se você se atentar para as notícias, você vai perceber que houve intervenção como é que fala? Nas eleições dos Estados Unidos da América, que é um dos países, né, mais respeitados e provavelmente houve intervenções. Você vê ataques cibernéticos acontecendo em Israel quase todo dia, né, conseguindo, inclusive, envenenar a água. Então, é um outro tipo de guerra. É um outro tipo de guerra que nós não estamos percebendo. Mas quem conhece a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas vieram para implantar uma agenda de globalização, conhece o que vai acontecer agora. Né? O que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial? A criação da Liga das Nações. O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? A criação da ONU. O que vai acontecer agora? É o globalismo, né? A criação desse Estado globalizado. Então, a igreja está muito desalinhada da agenda de Deus e ela, por isso, está perdida, sem saber exatamente o que está acontecendo. E só falando sobre a Global, né? A Global é uma agência missionária, né? E ela trabalha com atos de justiça, intercessão e adoração. Né? A nossa maneira de se movimentar, a primeira é construir lugares de oração. Então, a primeira coisa que eu sempre faço é levantar e estabelecer lugares de oração, e a partir disso, a gente constrói, com base naquilo que nós ouvimos, né? Na oração, nós construímos o que o Senhor manda. E aí não tem um plano. Por exemplo, até aqui na nossa parede, pena que vocês não estão vendo, mas uma das coisas que o Senhor falou para nós, num dos primeiros turnos que a gente fez aqui, foi a seguinte frase: entronizar sem distrações para contemplar os seus mistérios. Entronizar sem distrações para contemplar os seus mistérios. Ou seja, o nosso chamado é para a contemplação, para contemplá-lo. E quando a gente contempla, então a gente encontra, a gente entende o que Deus está fazendo. É a partir da intimidade que a gente gera todas as nossas atividades, as nossas movimentações, etc. Maravilha. Que legal, cara, que bacana. O Abner Cruz ali, o Assis, está te dando uma assistência, tudo vai falando, ele vai colocando ali o site, informações aí. Acho que tu contratou esse cara para estar aí, teu secretário. Que legal. Amém, glória a Deus, que o Senhor o mantenha firme. O site é o seguinte, está fora do ar por enquanto, mas logo, logo vai voltar a estar no ar de novo, né? Mas tem no Instagram, tem o Insta da Global e também tem o Marcenaria Brasil Designer, que é um dos projetos de empreendedorismo que a gente tem aqui, que está alavancando o Justa Causa, que é essa loja, né? Esse outlet humanitário aí. Show. Ô Assis, vamos falar um pouco assim, sobre a questão assim, daquilo que como Deus te movimenta para te correr para as nações, para te ir para os lugares que tu entende tem que ir. Eu queria ouvir isso de ti, eu queria também ver se tu tem como nos dar um pouquinho assim, sei lá, cara, um resumo, ou contar um pouco o que te impulsionou para a viagem que tu fizeste. Foi no ano 2017 pela América do Sul, 16? Cara, se eu não me engano, foi 2015, na verdade. Eu não tenho certeza da data mais. 15.
E o que Na te levou verdade, assim, ó, a correr pela América do Sul? Tu fizeste uma viagem, subiste lá no norte da América do Sul e saiu lá no sul, lá no Uruguai, voltou para o Brasil. O que te impulsionou isso, assim, e se tu puder contar um pouco, assim, sobre essa viagem, o que o senhor foi te mostrando, como é que funcionou isso daí? então, na verdade, eu sempre me movo de acordo com aquilo que o Senhor está fazendo e uma coisa que eu aprendi, Rodrigo. Antigamente, quando eu comecei a entender o mundo espiritual, eu comecei a ficar loucão e eu ia lá para a internet entender os acontecimentos, até que um dia Deus falou para mim o seguinte: você não deve olhar para os acontecimentos para discernir as profecias, você deve conhecer as profecias para discernir os acontecimentos. Então, quando você entende as profecias, os acontecimentos acabam tendo um lugar mais lógico dentro daquilo que está do plano de Deus nas nações. E claro que tem coisas específicas. Eu tenho dito e repetido, e eu não vejo ninguém falando isso, e eu não tenho medo de dizer. Na minha cabeça, a era messiânica, que é a era que prepara para o retorno de Jesus, começou em 2015. E como eu avalio, e eu falo isso com tanta certeza, exatamente porque por causa daquilo que as profecias dizem com relação a Israel. Então, nós, até 1948, todo mundo estava perdido, porque todas as profecias que tinham Israel como chaves eram difíceis de interpretar, porque Israel não existia mais. Tanto que a Igreja Católica, ela montou uma doutrina em cima disso. Ela disse que a Igreja substituía Israel, a teologia da substituição, e que a Igreja era Israel. Né? Depois de 1948, Israel volta a ser nação. E isso determinou uma série de eventos com relação à agenda messiânica. Em 1968, Jerusalém volta a ser capital de Israel. Mais uma vez, nós nos aproximamos de várias profecias. E a partir de 2015, se começa uma briga para tornar Jerusalém capital mundial e para fazer com que o Domo da Rocha, o Monte do Templo, volte a ser um lugar onde pode ser construído o terceiro templo. Então, tudo isso nos mostra que houve uma mudança na chave, várias outras coisas também. Teve as tétrades, tem a questão das festas bíblicas, que a gente pensa que são festas judaicas. Então, uma série de fatores. Com relação à América do Sul, se você voltar lá para esse ano que a gente fez a viagem, você vai perceber que havia, até aquele momento, o socialismo estava se intensificando na América do Sul. Nós temos uma mentalidade aqui, eu não sei se os irmãos vão entender o que eu vou falar, mas a América do Sul foi construída debaixo de uma cultura bolivariana, se chama bolivarianismo, Simão Bolívar. Esse cara, ele discipulou como é que fala, politicamente a América do Sul, certo? Foi com base nesse cara que surgiram caras como Che Guevara, como Hugo Chávez, como os presidentes hoje da Bolívia, da Venezuela, do Equador. E naquele momento, esse movimento estava voltando a conquistar a América do Sul inteira. O Brasil com o PT, e Deus falou, eu vou destruir isso. E nós fomos exatamente para fazer isso. Tanto que a nossa viagem estava marcada para setembro, e nós só conseguimos sair daqui em novembro. E eu só fui entender isso no caminho. Por quê? Porque conforme nós íamos chegando nas nações, nós íamos chegando exatamente durante as comemorações do aniversário do bolivarianismo. Cinquentenário do bolivarianismo, não sei o que lá do bolivarianismo. E aí Deus foi nos mostrando. Não pensa que eu sou estudioso, que eu sou pesquisador. Tudo isso eu vou entendendo durante a caminhada. Parece que vai se abrindo caixinhas e eu, puxa, então é por causa disso, por causa daquilo. Por exemplo, na viagem da América do Sul, eu fui entender uma coisa que aconteceu em 2011, quando eu tinha ido em 2012, eu fui para a Península Ibérica, entre Espanha e Portugal. E eu fui para um lugar lá chamado Mérida. Lá em Mérida, é a cidade... Mérida não, perto, lá num dos pueblos que tem lá. É a cidade natal de um cara chamado Francisco Pizarro. Não sei quem já ouviu falar dos irmãos Pizarros. Quem foi esse cara? Esses caras, eles foram contratados pela coroa espanhola e pela igreja, foram batizados na igreja jesuíta e enviados para cá, para as Américas, como missionários jesuítas. Esses caras dizimaram o povo asteca, o povo inca no México, destruíram o Peru. Hoje a Catedral de Lima, no Peru, é a Catedral para Francisco Pizarro.
Ele é o cara da catedral, você acredita nisso? E eu não entendia nada, porque quando eu fui para a Espanha, Deus me levou nesse lugar e eu entendi toda a história do Francisco Pizarro. Eu só fui entender a importância da história dele quando eu dei a volta na América do Sul. Que ele veio e eu entendi que ele dizimou, ele derramou muito sangue inocente, em nome de Deus. Roubou muito ouro e levou para a Europa em nome de Deus. Né? E ele era um missionário. Então, sabe o que nós vamos fazer? A Catedral de Lima, você entra dentro dela, tem 3 cemitérios dentro. Embaixo do altar, onde é feito as missas, tem não sei como é que é, uma sala de crânios de criança, com um monte de caixãozinho de criança. Cara, por que você tem isso dentro de uma igreja, velho? Entendeu? E aí nós vamos fazer o que nesses lugares? Pedir perdão pelo derramamento de sangue que foi feito em nome de Deus há centenas de anos atrás. Entendeu? E destruir o bolivarianismo. Nós fomos num lugar na Venezuela chamado Mérida também, onde tem... Quando eu estava na Guiana inglesa, Deus me acordou às 2 da manhã e falou assim, na Venezuela procure a águia, e no Equador o Monte da Serpente. Eu falei, caraca, o que é isso, né? Eu não entendia nada, daí no outro dia eu fui ver o que era isso. Cara, em Quito, no Equador, tem a Virgem da Serpente. Cara, no maior morro da cidade, tem uma serpente enrolada numa imagem de Nossa Senhora da Aparecida. A Catedral de Quito é uma catedral tombada pela Unesco. Foi construída por todos os países da América do Sul em unidade. É uma coisa absurda. Só que assim, a gente não conhece, a gente não entende essas coisas. Então o Senhor foi nos revelando. E eu não falo que isso é um encargo de todo mundo. Eu entendo que isso é um encargo que talvez o Senhor colocou na minha vida. E aí as coisas vão acontecendo, entendeu? Que massa, cara. Que legal, que legal. E, Assis, e essa viagem aí que vocês foram para a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o país mais fechado, né? Já há muitos anos, tem a classificação lá da Missão Portas Abertas, país mais fechado para o Evangelho, também é o país mais fechado para tudo, né? Como é que foi? Ali no começo ali, tu deste uma pincelada a respeito disso, como é que surgiu essa viagem? Porque o Assis Brasil, para quem não sabe, esteve lá na Coreia do Norte, depois já foi também na China, depois pegou aquele trem, o Transiberiano, aquele que fica... Quanto tempo? Uma semana? 9 viagem? dias. 9 dias. 9 dias. Como é que surgiu como é que surgiu essa situação, assim, isso para ti, lá para a Coreia, o que aconteceu lá? De repente tem o pessoal que está vendo que tem muitas pessoas que oram pela Coreia do Norte, né? E conta um pouco, assim, para o pessoal, até para, de repente, o pessoal poder até orar com o entendimento de quem já esteve lá dentro. Conta um pouquinho para a gente, Assis. Eu falo que foi bem simples, viu, para ir para a Coreia. Eu só orei por isso 20 anos. É simples pra caramba. Só fiz isso. Pouco. Então, na verdade, assim, durante a escola, Deus começou a trazer alguns alunos aqui que tinham o coração queimando pela Coreia também. E um deles chama Lucas Bezalel, é um cara interessante até de vocês conhecerem, é um cara bem doidão aqui. E ele foi um dos que fizeram a Épico. E o Senhor começou a falar conosco sobre a Coreia. E tem um cara que é apaixonado pela Coreia, que é o Ivan, nosso amigo em comum, né? Ele tem um chamado, né? Tem um ministério fantástico também para abrir lugares, tal. E ele já tinha um envolvimento com a Coreia e já estava há muito tempo tentando entrar lá. E, inclusive, eu acho que foi você que fez o link, né, Rodrigo? De direcionar o Ivan a me procurar. Você foi usado por Deus, cara. Olha aí, ó. Deus usa até os gremistas, mano. Fazer o quê? Não, faz assim. Aí, vamos encerrar aqui nossa live e tal. Já foi pra carne, já foi pra carne. Vamos voltar, volta. Chamando o Colorado de gremista é pra acabar, né, cara? Tô com medo da morte. Não, então, e daí é lá, ó, brincadeira. O Ivens, na verdade, ele estava desistindo, né, dessa demanda de ir para a Coreia, porque tinha se aberto uma porta através da embaixada para ele ir. E só que assim, ele estava procurando apoio nas igrejas e ninguém estava acreditando, né, nele, ninguém estava crendo, e você direcionou ele por Deus para vir aqui, no momento em que Deus estava nos falando sobre a Coreia do Norte. Né? Nós tínhamos várias
palavras sobre a Coreia do Norte. E aí nós não tivemos dúvida quando ele veio de que era a vontade do Senhor. Né? Inclusive, um dos bispos aqui que acompanha a gente no discipulado da comunidade, chama Bispo Zezinho, ele também é um cara que caminha pelas nações aí. Ele, coincidentemente, estava aqui nesse dia na base, ele é de São Paulo, né, capital, e nós oramos juntos aqui, e no momento ele teve, segundo ele, um momento de êxtase espiritual, assim, que ele só teve uma outra vez na vida dele. Ele literalmente caiu na sala aqui de cima da sala de oração, caiu no chão, foi tomado pelo Senhor, e ele entendeu que era tempo da gente ir. Então, nós começamos essa movimentação com a liderança do Ivens, nós somos em 4 pastores para lá, junto com a embaixada. Só que a ideia da embaixada qual que era? Era que a gente fosse para lá levar ajuda para um dos orfanatos lá da Coreia do Norte. Né? E eles colocaram um piso para a gente ir, 100 mil reais, para levar para eles em ajuda humanitária. E eu falo, cara, é impossível, né? A gente sabe, para levantar, às vezes, 1.000 reais é difícil, imagine 100 mil. Mas, cara, por uma ação do Senhor aí, um irmão do Canadá, ele se dispôs a ofertar essa quantia, né? Ele ganhou uma oferta para começar um projeto no Canadá, e parte dessa oferta ele destinou para nós. E aí nós começamos essa negociação. Porém, toda vez que esse dinheiro vinha para o Brasil, batia na Polícia Federal e eles impediam dele entrar no país. E o tempo foi passando, e aí, cara, chegou o momento da viagem, nós nos encontramos em São Paulo, num hotel, com o embaixador da Coreia do Norte. O primeiro milagre já aconteceu na embaixada, né? Que a gente foi num jantar lá na embaixada em Brasília, e o tradutor do embaixador, ele estava com problema na garganta. E eu, há muito tempo atrás, tive um problema na garganta, eu tenho um corte na lateral da garganta, eu tive leishmaniose, um tumor benigno. E eu falei dentro da embaixada, que todo mundo sabe que é terreno da Coreia do Norte, então eu já estava num país fechado, né, pensando aqui no Brasil. E eu falei para ele assim, você acredita que Deus pode curar a sua garganta? Daí mostrei a minha para ele e falei, olha, ele curou a minha, você quer que eu ore por você? E ele falou, tudo bem. E eu orei por ele ali dentro da embaixada da Coreia do Norte aqui no Brasil, né, por aquele homem. Sem medo, e ele permitiu que eu orasse por ele e tal. E aí, na última conversa que a gente teve, nesse hotel em São Paulo, o embaixador falou, olha, se vocês não tiverem com dinheiro, vocês não vão entrar lá. E nós já estávamos com passagem comprada, já estava tudo certo, nós fomos pela fé, na expectativa que esse dinheiro ainda chegasse. Uma das ideias do Ivens, uma palavra do Senhor que ele recebeu, era fazer o caminho contrário da serpente do dragão vermelho. Né? Quem sabe do que eu estou falando entende, né? Que o dragão vermelho ele é constituído pela Rússia, pela Coreia do Norte e pela China. Então, o rabo do dragão é a China e a cabeça do dragão é Moscou, é a Rússia. Inclusive, o Paulo Coelho, esse místico feiticeiro famoso do Brasil aí, ele fez esse caminho do dragão da Rússia para a China. Ele começou na Rússia, atravessou a Rússia de trem, como a gente fez, parou no lago lá chamado Lago Baikal, que é o maior lago de água doce do mundo, que é considerado o berço do xamanismo, da cultura xamã. Ele levou, inclusive, uma menina, uma repórter brasileira do Fantástico, fez essa viagem com ele, vocês devem encontrar isso até no YouTube, alguma coisa assim, e fez um ritual xamânico lá nesse lugar, para conseguir os objetivos que ele queria ir. E acabou em Pequim, na China. E Deus colocou no coração do Ivens de fazer a viagem ao contrário. Né? Então nós começamos em Pequim e terminamos em Moscou. Né? Essa viagem de intercessão. E aí nós ficamos 3 dias na China fazendo essas mobilizações de intercessão. Depois nós fomos para a Coreia do Norte, fomos para 4 cidades na Coreia do Norte. E, por último, fomos até Moscou. E a viagem foi espetacular, cara, não tem nem o que dizer. Nós vimos, acho que 1 ou 2 meses depois, uma coisa impossível acontecendo, né? O imperador da Coreia do Norte apertando a mão do presidente da Coreia do Sul e acenando para o fim do armistício, que dura 54 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, né? Só uma informação, Rodrigo. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a Coreia, antes de ser dividida, era considerada, a Pyongyang era considerada
Jerusalém do Oriente. Era um país que tinha sido budista, passou a ser presbiteriano, por quê? Porque um médico presbiteriano que estava na Coreia curou o filho do imperador na época. A partir daquele momento, o imperador falou para ele, eu quero mais pessoas como você, e aquele médico trouxe vários outros missionários presbiterianos para a Coreia, e tanto que foram os presbiterianos que deram origem às universidades, etc. lá. Só que na Segunda Guerra houve um acordo entre Estados Unidos e União Soviética, a União Soviética ficou com a parte do norte e os Estados Unidos ficou com a parte do sul. E aí se deu essa questão aí. Caramba. Olha só, Assis, a gente ali ouvindo o pessoal ali, várias perguntas, pessoal mandando um monte de coisa, inclusive o pastor Márcio Santos, lá de Osório, nosso pastor lá de Osório, fez um convite aí, Assis, para participar fazer um congresso lá, cara, na Igreja Vida, né, tu podendo ministrar lá, acho que é uma coisa para pensar para 2021. Vamos orar. Pessoal, vamos orar. O pessoal perguntou aí como é que faz para, só para trazer aí, como estava falando, às vezes passa rápido, não dá tempo de tu ler. Alguém quer plantar na tua vida, como é que faz isso? Perguntaram ali. Me chama inbox. Me chama inbox e eu posso postar aí também a nossa fotinha da nossa família e dos meus filhos, e tem os números das contas ali, mas eu sempre procuro ser acessível a todo mundo, então pode me chamar inbox, pode perguntar meu WhatsApp, posso dar aqui inclusive, é 41 998 94 8928, 41 998 94 8928. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa aprender é cultivar a simplicidade e cultivar o acesso às pessoas, né? A gente é irmão, cara, todo mundo é irmão. É assim que eu vejo. Show. A Fábio, ela tinha colocado antes, na outra, lá na primeira parte, ela tinha pedido para te falar como é que foi a tua ida no ano passado na Itália. Ela falou, Assis, fala como é que foi a tua ida na Itália. A Fábio, esposa do Dani, né, que te receberam lá, né? Cara, foi fantástico. Na verdade, eu tô pondo meu telefone aqui nos comentários, ó. Isso. Se alguém quiser fazer pergunta. O teu secretário ali, o Abner Cruz, já votou também, já tinha colocado ali. Então, beleza. Cara, foi fantástico. Na verdade, o Senhor nos deu uma direção lá na Itália de um triângulo que é conhecido como um triângulo satânico. Tem uma cidade na Itália chamada Turim, que é o berço da magia negra, do satanismo, grandes alquimistas, grandes homens mágicos, feiticeiros, moraram nessa cidade. E constantemente, algumas das reuniões mais importantes de alguns grupos de homens poderosos, como os Bilderbergs, ou como alguns outros, acontecem nessa cidade, Turim. E ela fecha um triângulo com Turim, com Lyon, na França, e Genebra, na Suíça. Na verdade, são três signos, né? Turim é touros, Lyon é leão e Genebra é virgem. Então, dentro desse triângulo, se crê que existe todo um contexto aí místico, de magia negra, inclusive dentro desse círculo está o CERN, que é aquela estrutura, né, que tem na fronteira da Suíça com a Itália, com a França, perdão, da Suíça com a França ali, daquelas micropartículas que eles estão tentando encontrar a origem da vida. Entendeu? Entendi. Daí, assim, com relação à Itália, nós fomos para Milão, fomos para Turino, eu fiquei em Verbânia, na casa do Daniel, foi um tempo fantástico lá, como eu falei. Gente, uma das coisas que a gente precisa buscar entender, né, a sede da ONU está lá na Suíça, né, a Suíça é um país colonizado praticamente por cristão, através de Calvino, tem uma cidade chamada Basileia, que é literalmente reino, né, as maiores reuniões mundiais acontecem em Davos todo mês de janeiro. Cara, tem, os maiores seguradoras, o Banco dos Bancos está lá, e a Suíça é um país meio que invisível, né? É um país que a gente quase não fala dela, mas muita coisa acontece lá. É um país, inclusive, que tem que ter foco nas nossas interseções mundiais, aí, que ela vai vir forte nesses últimos dias. Maravilha. Ô, Cis, a gente já está, na verdade, já se aproximando para o final, né?
Só que o Luciano, Rodrigo, por favor, como orar nesse... Assis, tu que é um cara que já viajaste para o Oriente Médio, viajou para vários lugares, né, perigosos, assim, né, não só humanamente falando, fisicamente, mas espiritualmente também, muito peso. Como orar? A pergunta ali, como orar Então, no lugar desse? tem duas coisas, né? Primeiro, eu não acredito em retaliação, porque o mais fraco não pode retalhar o mais forte. Você concorda comigo? Como é que um exército da Venezuela vai retalhar os Estados Unidos, meu amor? Não vai retalhar, né? O diabo não tem poder e autoridade nenhum. Eu falo que ele criou o MST, o Movimento Sem Terra. Porque se ele vai para cima, é o terceiro céu, o céu de Deus. Se ele vem para baixo, é a nossa terra, o que ele pode fazer? Ele não pode fazer nada. Ele precisa de autorização para nós fazer qualquer coisa. Ele viola, ele violenta a gente, ele engana para poder usar. Então, que você vai numa cultura de uma seita afro, por exemplo, ou você tem que embebedar o cara para ele ser o cavalo do espírito, ou você tem que rodar até para ele perder a consciência para o espírito violentar ele, literalmente entrar na vida dele, ou você tem que ser detonado por um vício para que através daquele vício você fique sem consciência e o espírito maligno te destrua. Então, cara, não tem retaliação do inferno. Você não pode ter medo do diabo. Perguntaram para Lutero, quem é o diabo? Ele falou, o cachorrinho de Deus. Se Deus mandar ele rolar, vai rolar. Né? O que Jesus falou para Pedro? Pedro, se soubesse como o diabo está tentando te cirandar, o que quer dizer isso? Só pode se Deus permitir. Só pode se Deus permitir. Senão, não pode. Né? A outra questão é entender a nossa posição. Como é que eu vou ter medo da morte se eu já morri? Me diga, Rodrigo. A Bíblia fala assim, ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Jesus diz para Nicodemos que eu não posso nascer de novo se eu não morrer. Então, se eu já morri quando eu nasci de novo, eu não posso morrer de novo. Eu já morri. O problema da igreja é que ela acha que um dia ela vai ser eterna. E, na verdade, nós já somos eternos. Por isso você entende os mártires. Ele não tem medo da morte. Quem já morreu por Cristo não tem vida para você defender. Eu já morri com Cristo, eu já ressuscitei com Ele. Paulo diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, por que eu vou ter medo da morte? Só tem medo da morte quem ainda não entendeu que já é eterno. Muito bom, show de bola, maravilha. Ô Assis, antes que termine do nada, as nossas lives aqui elas terminam do nada, a gente tá, daqui a pouco abre o reloginho aquele do final e aquela correria. Cara, o que tu quer deixar assim pro povo, assim, de despedida, o que tu quer deixar assim livre para te poder falar alguma coisa, deixar, sei lá, uma mensagem, alguma coisa que tu queira falar aí, tá? E depois, mas antes de falar ainda, eu já quero assim, te agradecer muito, cara, por tu ter participado aqui da conversa, né? A nossa ideia, alguém colocou ali, poxa vida, melhor live, mais de uma pessoa colocaram uma melhor live que eu já vi, e falar, pô, a gente precisa de live nesse tema, toda semana a gente tem trazido um missionário para trocar uma ideia, para ele contar um pouco aquilo que Deus tem dado, né? E eu quero te agradecer muito, Assis, porque eu sei que a tua agenda é uma agenda muito cheia mesmo, então assim, eu te agradeço muito por ter reservado esse tempo. Antes da gente entrar aqui, a gente trocou uma ideia, ainda te falei, Assis, se tiver que entrar mais uma hora, certamente eu sabia que isso ia acontecer, né? Como é que faz? A gente marca uma outra data, falou, não, vamos tocar ficha e vamos lá, vamos tocar. Então eu quero te agradecer muito, cara, dizer que é sempre um prazer conversar contigo, né? Logo a gente está com uma viagem programada aí para Curitiba, eu vou aí te visitar, certo? Para a gente tomar um mate junto aí, tomar um café, tá? E, cara, Tati mandou um abraço aí, um beijo para Lala e para as crianças. Tati. Bom ouvir tua voz, Tati. Oramos muito por você. Ai, obrigada. Fico muito feliz de ouvir. Amo vocês. Amém. Aí, ela fala, ela não quer aparecer, mas ela está falando aqui ao meu lado. Assis, despede da galera. Fala alguma coisa aí, cara, pra gente. Eu acho que a gente tem um tema central que é interessantíssimo para a igreja agora, que é alinhar o que o céu está fazendo, né? E eu sempre uso como modelo o que o Novo Testamento fala, né? Jesus disse na cruz, está consumado. Mas tem um trabalho que ele não parou até hoje, que é interceder por nós. A Bíblia fala que ele intercede por nós até hoje.
Então Jesus está fazendo o quê? Intercedendo por nós. O Espírito está fazendo o quê? Intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. A terra está fazendo o quê? Gemendo com dores de parto para que Jesus volte. Os filhos maduros estão fazendo o quê? Gemendo junto com o Espírito e com a terra. E a igreja está fazendo o quê? Quer dizer, tem que se alinhar. Então, se todos esses elementos que eu falei aí estão gemendo, intercedendo, esperando a volta do Filho, por que a igreja está esperando um avivamento onde ela vai reinar gloriosa? A glória da igreja está em se submeter ao Filho. Essa é a glória da igreja, se submeter àquilo que o Espírito diz a ela. Não inventar moda. O nosso Deus não é diferente do Deus do mundo. Quem domina e decide tudo que a igreja faz hoje é o dinheiro, e isso está errado. Essa aí é a meretriz de Apocalipse 18, que faz comércio até com a alma dos homens. E o chamado agora para esses dias é a gente entender quem é a prostituta, a meretriz, a falsa igreja e quem é a igreja verdadeira. Esse é o chamado. Esse é o desafio. Isso só pode acontecer através de uma vida de extrema submissão ao Espírito do Senhor. O Espírito foi a cobertura deixado por Deus para nos alinhar. Quando perguntam para mim, quem é a tua cobertura, Cis? Eu falo, minha cobertura é o Espírito que Deus deixou. Jesus disse, eu vou e vou enviar um Consolador. E ele vai ensinar vocês tudo o que vocês precisam saber. Agora a gente tem tanto mestre, a gente tem tanto coaching, que a gente nem precisa do Espírito mais. Entendeu? Então o que a gente precisa é ser uma esposa submissa. Se submeter ao Espírito, ouvir com clareza o que o Espírito está dizendo para a igreja e fazer, mesmo que pareça loucura. Né? Eu já fui taxado de louco não sei quantas vezes, já fui taxado de tanta coisa, Rodrigo, né? Você falou, perguntou, por que você não divulga? Né? Você tem não sei quantos seguidores, eu falei, tem muitos inimigos também. Porque, infelizmente, quando você fala em se submeter ao Senhor, a igreja ela quer o domínio, mano. A igreja é falsa. A verdadeira se submete. A verdadeira não está preocupada com uma série de coisas aí que a gente já sabe. Ela está preocupada apenas em fazer o que Maria estava fazendo no momento em que Jesus veio. Dobrar o joelho aos pés dele e se submeter a quem ele é. É isso que a gente precisa fazer. Submissão radical ao Espírito. Isso mesmo, mano. Maravilha. Cara, meu irmão, valeu. Grande abraço. Deus te abençoe. Em breve estaremos juntos aí, se Deus quiser. Galera, obrigado, valeu mesmo. Ó, essa conversa vai lá pro nosso canal do YouTube, Missões Me Aqui, oficial. Vocês vão poder depois ver, rever, quantas vezes quiserem. Claro, ele já vai ali pro Instagram e depois lá pro nosso canal. Semana que vem a gente vai estar aqui com o pastor Atos França, que é pastor na Polônia, vai estar contando um pouco sobre como é que está a realidade no leste europeu, vai estar aqui conversando conosco, certo? Não perca. Assis, beijão para todos, beijo na família e falamos. Valeu? Deus abençoe, galera. Obrigado, benção. Tamo junto. Então tá, Deus abençoe. Até mais, galera. Vai. Falou! Falou!